Jornal da CBN. Uma pesquisa internacional sobre violência, relacionando 50 cidades com mais de 300 mil habitantes mais violentas do mundo em 2013, colocou 16 cidades brasileiras nesta lista, sendo que 9 estão na região Nordeste, incluindo 8 capitais. Para poder entender um pouco melhor sobre esse problema da violência no Nordeste, nós estamos em contato agora no Jornal da CBN com o diretor e coordenador regional da organização não governamental Movimento Viva Brasil no Nordeste, o Fabrício Rebelo. Sr. Fabrício, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN, é uma satisfação falar contigo. Sr. Fabrício Rebelo, como lidar com uma situação como essa? Por que, em primeiro lugar, a gente consegue entender ou traçar razões muito claras do porquê a violência chegou a índices tão alarmantes na região Nordeste do Brasil? A questão desse crescimento na região Nordeste, ela tem uma forte carga histórica associada especialmente às atividades relacionadas ao tráfico de drogas. Há pouco mais de uma década, nós podemos falar em torno de uma década e meia, houve uma verdadeira invasão da atividade do tráfico de drogas na região Nordeste do país. Era uma região que, historicamente, não tinha uma tradição no combate a esse tipo de organização criminosa, porque não havia essa instalação, não havia a constatação dessa atividade fortemente na região, mas que, em decorrência principalmente de uma repressão muito forte que essa atividade passou a sofrer na região Sudeste, e aí tem uma desarticulação de quadrilhas em São Paulo, e um pouco mais recentemente as políticas de ocupação e pacificação no Rio de Janeiro, a atividade acabou migrando, precisando procurar outros espaços para continuar se desenvolvendo, e teve o Nordeste como destino, e esse destino acabou se mostrando bastante proveitoso para as organizações criminais, principalmente em razão da ausência de uma política, de um histórico e principalmente também de uma diretriz de inteligência das polícias voltada a esse combate, ao combate dessas atividades. Quando houve essa migração, só para a gente entender um pouco melhor, Fabrício Rebelo, quando houve essa migração do tráfico, a Polícia Nordeste, na visão do senhor, não estava preparada ou não houve realmente essa devida atenção para que esse fenômeno estava acontecendo? As duas coisas. Não havia preparação por não haver um histórico de atuação nessa área. E se demorou também bastante a identificar, ou pelo menos se reconhecer, que o crescimento da criminalidade, da violência, principalmente homicida, estava diretamente relacionado ao tráfico. Havia uma coincidência de fatores que acabou também prejudicando essa identificação. No momento em que as atividades do tráfico de drogas se instalavam no Nordeste e passavam a produzir os efeitos negativos nos índices de criminalidade, o país vivia a implantação de uma diretriz central de segurança pública que era focada na questão do desarmamento civil. Então, a abordagem que se fazia no eixo central nacional de combate à violência estava focada em um elemento diferente da atividade do tráfico. Então, se havia uma expansão, um investimento muito forte nas recém-lançadas campanhas de desarmamento, que atraíram a atenção da Secretaria de Segurança Pública estaduais para que fortalecessem essas campanhas, e se acreditava naquele momento, ou pelo menos era a ideia difundida pelos órgãos de segurança pública, que as campanhas produziriam efeitos na redução da criminalidade. E com isso se tardou a enfrentar o que era o verdadeiro problema, que estava na expansão do tráfico de drogas. Imagine que das regiões brasileiras, nenhuma recebeu tanto investimento na questão das campanhas de desarmamento como o Nordeste. E não à toa foi a região que mais recolheu armas nessas campanhas. Mas não houve um investimento no combate às atividades criminosas. Evidentemente, nós estamos falando como estruturas, como células organizadas
que necessitariam também de um combate bastante estruturado e bastante organizado. E aí se trata também do uso da inteligência na segurança pública, o que é algo muito caro por um estado que para estados que normalmente têm poucos recursos, como os estados do Nordeste, não é, professor? Exatamente. Não só o custo direto disso, mas há uma subestrutura na maioria das polícias nos estados nordestinos. Há um verdadeiro um sacrifício desses órgãos de segurança pública para atuar no combate minimamente necessário. Então, quando passa a ser preciso, se exige a atuação mais articulada, uma atuação de essencialmente inteligência seguida de uma repressão efetiva, há uma carência de recursos, seja carência de pessoal e até mesmo estrutura tecnológica para investigação, e isso é um problema muito grave. A Organização Não Governamental Mexicana, Conselho Cidadão para a Segurança e Justiça Penal, que divulgou essa lista com as 50 cidades mais violentas do mundo, aponta algo que chama bastante atenção: cidades de Maceió, com quase 80 homicídios para cada 100 mil habitantes, seguida muito de perto por Fortaleza, com 72,8. São lugares onde realmente é muito inseguro se viver no Brasil? Olha, pelos números se concluiria imediatamente que sim, mas é necessário que nós tenhamos uma preocupação em identificar a qualidade desses homicídios que estão sendo apontados agora e que fazem parte já de todos os estudos que se vem produzindo há algum tempo, seja o próprio mapa da violência no Brasil, seja o relatório, o anuário que é divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e se identificar ao que estão relacionados esses homicídios. Hoje, os levantamentos da Secretaria de Segurança Pública indicam que mais de 60% desses homicídios estão diretamente relacionados ao tráfico de drogas. E o que é que se entende nessa relação direta? É quando tanto o autor quanto a vítima do homicídio estavam envolvidos com as atividades do tráfico. E aí nós temos as guerras de quadrilha, as disputas pelos pontos de drogas, né, aqueles acertos de conta, o pagamento de dívida, a execução por falta de pagamento de dívidas com o tráfico. São aquelas ocorrências diretamente relacionadas ao tráfico. Então, muito do que se tem nesses índices de homicídio são ocorrências assim. O que não traduziria para a sociedade um risco muito grande, como esses números apontam. Porém, há sim, nesses locais, um risco que não pode ser desprezado, que agora passa a surgir com uma potencialidade muito forte, que são os delitos, principalmente os homicídios, os latrocínios, os homicídios decorrentes do crime de roubo, relacionados indiretamente ao tráfico. Então, se a atividade do tráfico, o eixo central dessa atividade, envolve esses delitos como disputas, as guerras das gangues e os acertos de conta, perifericamente a essa atividade, há uma gama muito significativa de crimes patrimoniais motivados pelo tráfico. Seja para sustentar a própria atividade do tráfico e fortalecê-la, seja para a compra de drogas, ou até mesmo aqueles criminosos que têm dívidas com traficantes e que precisam saldar essas dívidas, e que para isso se socorrem à prática do crime contra o patrimônio. E isso vem crescendo muito. Então, sob esse aspecto, as cidades apontadas no estudo vêm se tornando bastante perigosas. O que se vê muito no noticiário ultimamente é, por causa da crise penitenciária no Maranhão, a força do tráfico no estado do Maranhão. Isso se repete nos outros estados do Nordeste, professor? Sim, sim. Hoje a realidade maranhense ela está muito longe de ser um fato isolado. O que aconteceu no Maranhão e o que vem se revelando no Maranhão
se repete, e aí não é nem só no Nordeste, é um fenômeno que vem se repetindo em vários estados brasileiros. É difícil até nós encontrarmos um estado que seja o exemplo oposto, onde não existam esses problemas. Hoje, a crise no sistema carcerário ela é uma crise estrutural, ela é uma crise nacional. A superlotação dos presídios é uma realidade generalizada no Brasil. E o senhor concorda o professor concorda com as pessoas que dizem que você melhorar a situação do sistema penitenciário pode ter reflexos na criminalidade na rua? Sim, pode sim. Hoje, o preso ele não está sendo afastado da atividade criminosa que ele praticava do lado de fora. Ele continua integrado às organizações criminosas e, mais do que isso, em muitos casos, ele continua coordenando as ações dessas organizações criminosas do lado de fora. Então, se nós não fizermos um investimento muito forte no isolamento do preso, e aí não é um isolamento do preso em relação só a outros presos, ou aquela separação em questão das penas. O que se precisa fazer é o isolamento do preso das atividades criminosas que ocorrem do lado de fora das penitenciárias. Enquanto isso não for uma realidade, nós não podemos esperar resultados positivos, porque está se prendendo e, no fundo, está apenas mudando o local de atuação daquele indivíduo. Mesmo que isso gere protestos nas ruas, como queima de ônibus, essas coisas, como aconteceu no Maranhão. É um problema que precisa ser enfrentado. A sociedade e, sobretudo, a Secretaria de Segurança Pública, os órgãos de segurança pública, eles não podem ficar reféns de uma situação de caos instaurado dentro dos presídios, e o caos, eu me refiro ao caos em relação ao controle do Estado sobre o seu sistema carcerário, que não há. Agora, o Estado não pode exigir soluções e não pode sequer pensar nessas soluções se não fornecer uma estrutura para a solução do problema. E essa solução passa invariavelmente pela criação de novas vagas no sistema carcerário. Nós precisamos, num primeiro momento, sobretudo nessa fase de crise que vem se agravando nos últimos tempos, construir presídios e criar novas vagas, para que aí sim seja possível um remanejamento racional dos presos e seja possível isolá-los de suas unidades criminosas do lado de fora. Então tá bom. Muito obrigado, Fabrício Rebelo, diretor e coordenador regional da ONG Movimento Viva Brasil no Nordeste. Um bom dia para o senhor. Muito bom dia, foi uma satisfação.